Então, o que a gente quer fazer agora é poder avaliar esses estimadores. Então, o meu verdadeiro objetivo agora é poder estimar a média na população a partir da média amostral, estimar a proporção na população a partir da proporção amostral e estimar a variância na população a partir da variância na amostra. Então a gente quer saber quando que a gente vai, se a gente pode ou não fazer essa associação, né, entre o parâmetro amostral e o estimador na amostra. Então o primeiro critério que a gente vai ver é se o estimador é consistente ou não. A gente, na realidade, a gente espera, né, se a gente puder fazer essa associação entre o estimador e o parâmetro, que à medida que a gente aumenta o tamanho da amostra, o valor do estimador, né, fique próximo ao valor do parâmetro na população. Então imagina, né, que a gente vai indicar por x uma variável aleatória que modela uma característica numa população e θ, né, um parâmetro específico dessa variável aleatória. Imagina, para simplificar, imagina que θ seja a média dela. Seja a média dessa variável aleatória. E para uma amostra de tamanho n, né, imagina que Tn seja o estimador associado aqui para esse parâmetro. Então, para facilitar, né, imagina que Tn seja a média aqui desses valores na amostra. Então, o estimador vai ser consistente, né, se para qualquer epsilon aqui arbitrariamente pequeno, né, à medida que eu aumento aqui o tamanho da amostra, a probabilidade da diferença entre a estimativa e o parâmetro na população ser menor do que epsilon seja 1, tem a probabilidade total. O que isso quer dizer? Né? Quer dizer que à medida que eu aumento o tamanho da amostra, a probabilidade da diferença entre o parâmetro na população e o valor do estimador ser maior do que um valor específico, ela é nula, tende para zero. Então, nesse caso, a gente vai dizer que o estimador é consistente. Então, não vou fazer aqui, mas dá para demonstrar que essas duas condições aqui são suficientes para garantir que o estimador seja consistente. Basicamente, a gente precisa que o valor esperado, né, do estimador convirja aqui para o valor do parâmetro, né, e que a variância do estimador, né, convirja para zero. Lembra que o estimador, né, ele vai ser função de variáveis aleatórias, então ele também vai ser uma variável aleatória. Então dá para calcular a média e o valor esperado dele. Outra característica, né, que a gente utiliza para avaliar estimadores é se ele é tendencioso ou não, ou seja, se ele possui viés em relação ao parâmetro ou não. Então, o viés do estimador, né, vai ser a diferença do valor esperado dele para o valor do parâmetro que ele quer estimar. A gente vai chamar esse viés de pela letra B aqui. Então, o viés mede o quanto, em qual direção, né, o centro da distribuição ou seja, do valor esperado do estimador, né, está distante do parâmetro populacional.
O estimador vai ser não tendencioso ou não viciado quando esse viés aqui é zero. Ou seja, quando o valor esperado do estimador, né, para cada n, para cada tamanho de amostra, se eu pegar o valor esperado, ele dá, para todas as amostras possíveis, ele dá exatamente o valor do parâmetro. Então a gente pode definir aqui uma medida, né, para avaliar a precisão de um estimador, que vai ser o erro médio quadrático. Então imagina que eu tenho um estimador t, né, para tentar estimar o parâmetro θ. O erro quadrático vai ser o valor esperado dos desvios, né, do estimador para o parâmetro, dos desvios quadráticos do estimador para o parâmetro. Então esse valor esperado é calculado com relação aqui, né? Então, para cada amostra que eu seleciono, eu vou ter um valor do estimador. Então, eu estou avaliando esse valor esperado com respeito às probabilidades das amostras. Então, a gente pode verificar, né, que, simplificando aqui, que esse erro quadrático médio vai ser igual à variância do estimador mais o quadrado do viés. Se o estimador é não tendencioso, né, o viés é zero e esse erro quadrático médio fica igual à variância, se ele for não tendencioso, né? Em geral, como que a gente usa esse erro quadrático médio para comparar, né, estimadores? A gente pode medir a eficiência relativa dos estimadores, né, pela razão desses erros quadráticos médios. Nesse caso aqui, se a razão for menor que 1, a gente conclui que o estimador T1 é mais eficiente que o estimador T2 para esse parâmetro θ aqui. Então, dados todos os estimadores não tendenciosos, né, para um mesmo parâmetro, aquele que tem a menor variância vai ser chamado estimador de variância mínima. Então, a gente tem essa expressão aqui para avaliar o quanto o estimador é eficiente. Então, de cara, a gente vai eliminar não vai considerar o estimador se ele tiver algum viés. A gente só vai considerar os não tendenciosos. Então, entre os não tendenciosos, aquele que apresenta a menor variância, né, ou seja, o menor erro quadrático médio, a gente vai chamar de estimador de variância mínima. Então dá para a gente fazer aqui uma analogia, né, dessas duas propriedades dos estimadores com a posição do lançamento de dardos no alvo. Então imagina aqui que o alvo, né, o centro do alvo é o parâmetro que a gente quer, o parâmetro populacional que a gente quer avaliar, por exemplo, a média, né? E aqui os dardos, né, que estão sendo lançados são as estimativas das amostras, ou seja, os valores que os estimadores assumem. Então a gente vai ter três possibilidades. Então nesse primeiro caso aqui, né, os valores, né, que o estimador assume, eles estão a uma certa distância do alvo, né, do centro do alvo. Então essa distância aqui, né, seria o análogo do viés, ou seja, seria o caso aqui de um estimador tendencioso, essa configuração A. Porém, os valores aqui, os dados, eles estão bem próximos, né? Então eles têm pouca dispersão. Então isso indicaria aqui que essa parcela aqui do erro quadrático seria pequena, porque eles estão bem próximos. Mas o erro quadrático total, né, ficaria grande, porque aqui o viés, nesse caso, seria grande.
Segunda possibilidade é essa configuração B aqui. Então, nesse caso, se a gente pegar a média, né, das estimativas, provavelmente ela ficaria próxima ao centro aqui, ou seja, o valor do parâmetro. Então, nesse caso, o viés seria pequeno. Porém, os valores aqui estão bem espalhados, né, a variância seria grande. Então, o erro quadrático médio seria grande nesse caso também. E a alternativa mais desejável, né, seria essa terceira aqui, que os valores estão próximos, né, tem pouca variância, e também a média deles está próxima do centro, então não teria viés. Bom, aqui é o resumo do que eu acabei de falar. E como isso funciona aqui nos estimadores que a gente tem interesse, né? A gente vai considerar somente esses estimadores aqui. A média amostral, que a gente já viu, proporção amostral também. Aqui a variância, né, na amostra, e a variância amostral. A única diferença aqui do penúltimo para o último, né, é o denominador. Aqui a gente está dividindo por n, que seria o tamanho total da amostra, e no segundo caso aqui a gente está dividindo por n menos 1. Então, quando a gente calcula de fato o valor do estimador para uma amostra, a gente chama esse valor de estimativa. E a gente denota ela com um traço superior em cima da variável. Então, a fórmula em si, né, a expressão, é o estimador, que a gente denota aqui com acento circunflexo. Se para uma amostra específica a gente calcula os valores, né, calcula o valor que o estimador vai assumir, a gente tem uma estimativa. A gente representa na realidade aqui é com traço em cima da letra da variável. Então, enfim, o que vai de fato interessar para a gente aqui é classificar esses estimadores, né, se eles vão ser tendenciosos, vão ser consistentes ou tendenciosos. Então aqui a gente tem o parâmetro e o estimador que a gente quer utilizar para calcular esse parâmetro. Então, a média amostral para a média populacional, ela vai ser consistente e vai ser não tendenciosa. Então, é um bom estimador. Proporção amostral para proporção populacional vai ser consistente e não tendencioso. Então, uma boa opção. Agora, a variância. Então, nesse caso, primeiro essa expressão aqui, esse sigma que a gente denotou por sigma. Nesse caso, ele vai ser consistente, mas vai ser tendencioso. Por outro lado, esse segundo estimador aqui, a variância amostral, né, que a gente divide por n-1, a gente pode demonstrar que ele vai ser consistente e não tendencioso. Então, esse segundo caso aqui da variância, né, ele vai ser mais adequado para a gente utilizar ele como estimador do que esse caso aqui que eu denotei por sigma. Então, em resumo, a gente só vai utilizar esses três estimadores aqui, né, que eles são consistentes e não tendenciosos. A média amostral, proporção amostral e essa variância amostral aqui que eu denotei por S. A única diferença aqui é que eu vou dividir aqui por n-1. Então, esses vão ser os únicos estimadores que vão importar para a gente aqui. Claro que em outras situações, né,
a gente pode lidar com parâmetros que têm expressões bem mais complicadas, né? Ou mesmo funções de parâmetro. Então, nesses casos, né, que a gente não vai chegar a ver aqui, a gente tem alguns métodos que podem ser empregados para determinar o melhor estimador possível. Então, por exemplo, tem o método de Gauss, um método chamado método da máxima verossimilhança, método dos momentos, método Bootstrap. A gente não vai precisar, né, não vai ver aqui, mas só para vocês saberem que existem, né, estimadores e parâmetros mais complicados.